Que atuação patética desse árbitro Flávio Rodrigues. Totalmente desconcentrado do jogo. Horrível, absurdo o que ele fez no Mineirão ontem. Absurdo. Porque não existe o cara ter dado aquele pênalti inexistente no Manuel, que o Manuel fez, né? Que o Manuel fez, entre aspas. Cara, não foi nada, todo mundo viu lá o lance. Nem os jogadores entenderam o que ele queria fazer ali. Ainda teve aquele lance do Marcelo, que ele fez uma falta no primeiro tempo, e foi uma falta dura, beleza. Deu cartão amarelo. Só que antes disso, o jogador do Cruzeiro fez a mesma falta, idêntica, no Arias. E ele não marcou nada, não falou com o jogador, não deu amarelo, não fez nada. Aí por que com o Marcelo ele marcou e deu a falta, e deu cartão? Inacreditável, cara. Esse jogador, esse árbitro, tava totalmente fora da partida. Fora da partida. O cara marcando muito lance bobo, totalmente desconcentrado, deu cartão amarelo pro Diniz, marcou aquele pênalti inexistente que o Manuel fez, né? Segundo ele. Não consultou o VAR, não foi na cabine de VAR para ver, para averiguar se tava mesmo, se tinha sido mesmo pênalti. Eu confesso que eu não entendi o porquê dele ter voltado o pênalti. Talvez pode ter sido o Cano que entrou um pouco, mas eu não sei dizer por que ele voltou o pênalti. Então, muito ruim esse árbitro, muito ruim, muito ruim. Eu vi todo mundo lá no Twitter também comentando sobre ele, reclamando demais. Não dá, cara. Que árbitro ruim, cara. Muito ruim. A expulsão dele no André ali não existe. Não existe, cara. Não existe. Mas enfim, né? Eu tô falando isso porque a gente ganhou a partida e a gente precisa falar disso também. Precisa criticar esse árbitro horrível. A gente precisa criticar. Mesmo se a gente tivesse perdido o jogo ou ganhado, não importa. A gente tem que criticar, a gente tem que reclamar. Não importa se a gente perde ou ganha. Mas enfim, o Cruzeiro jogou muito bem. A gente sabia que esse ia ser uma equipe difícil de enfrentar, principalmente porque é na casa deles, né? E o estádio estava bem cheio, tava, acho que 51 mil, se eu não me engano. Então a gente sabia que seria um jogo difícil. Tivemos muitas finalizações, né, e muitas faltas, porque o jogo foi bem truncado, bem faltoso, né, com muitas faltas. E ao todo, né, no jogo inteiro, foram 24 faltas no total, com o Cruzeiro, só o Cruzeiro fazendo 14 dessas 24. Então eles foram o time mais agressivo, assim, entre aspas, né, nessa partida. O Fluminense conseguiu manter a sua invencibilidade contra o Cruzeiro. Nos últimos 4 anos a gente não perdeu para o Cruzeiro nenhuma delas. Então faz um bom tempo que a gente não perde para o Cruzeiro, principalmente lá na casa deles, né? A gente vem jogando, a gente jogou ano passado, que foi na Copa do Brasil, inclusive, por 2-1. Ganhamos no jogo de ida no Maracanã por 2-1 e no jogo de volta por 3-0, lá no Mineirão. E nesses últimos 4 anos a gente não perdeu para eles. Foram 4 vitórias e 3 empates. A 4ª vitória contando com a vitória de ontem. Claro que a gente teve poucos jogos contra eles nesses últimos 4 anos, porque o Cruzeiro estava na Série B, né? Então não tivemos como enfrentar eles na Série A, no Campeonato Brasileiro. Em todo o confronto, o Fluminense também sai na frente. Ao todo, né? Todos os jogos foram 86 jogos, 22 empates, 38 vitórias para o Fluminense, marcando 136 gols, enquanto o Cruzeiro ficou com 26 vitórias, eles têm 26 vitórias contra o Fluminense e marcando apenas 115 gols. Ontem foi um jogo bem difícil, mas o Fluminense conseguiu controlar bem a partida, mesmo com a dificuldade que era de enfrentar o Cruzeiro. E a gente se defendeu muito bem, né? A gente jogou muito bem na defesa, principalmente o Fábio. O Fábio fez grandes defesas ontem, mais uma partida sensacional dele. No jogo contra o Vasco ele não foi bem, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe que ontem ele jogou demais, agarrou muito, pegou até o pênalti do Cruzeiro, mas o juiz acabou voltando, aí teve que repetir o pênalti. E com sorte ele errou o pênalti. Eu até, na hora que eu tava vendo o jogo, eu olhei pra TV assim, pareceu que ele tinha espalmado e a bola foi pra fora. Mas depois eu vi no replay que não tinha pego na mão dele. Acho que bateu na trave e foi pra fora, algo assim. Mas só que foi muito rápido, aí eu achei que o Fábio tinha pego a bola.
Mas o time controlou bem a partida, chegava bem no ataque e chegava com muito perigo sempre, né? Com todo o jogo a gente consegue chegar com bastante perigo por conta de ter um ataque forte. E o Ganso até fez o gol no primeiro, acho que foi no primeiro tempo, agora não me recordo, acho que foi no primeiro tempo mesmo. Ele fez o gol, mas acabou sendo anulado, né? Parece que a bola saiu ali, o juiz anulou o gol. Mas foi uma partida muito importante porque a gente não sofreu gol, né? E isso é importante, a gente não sofrer gols, principalmente quando o jogo é fora de casa. Nós tivemos 52% de posse de bola no jogo inteiro, contra 48% do Cruzeiro nessa partida. Nas finalizações foram 27 finalizações do Cruzeiro contra apenas 11 finalizações do Fluminense. Obviamente o Cruzeiro finalizou bem mais do que o Fluminense, mas um ponto a destacar é que o Cruzeiro acertou apenas 5 bolas, 5 chutes no gol do Fluminense, enquanto o Fluminense acertou 7 das 11. Então o aproveitamento de finalizações foi mais positivo para o Fluminense, porque fez os gols e acertou mais no gol, né, do que fora dele. Foi um jogo bastante equilibrado em questão dos números, né? No segundo tempo, o Cruzeiro ficou com mais posse de bola, ficou mais à vontade, mas o Fluminense mesmo assim conseguiu controlar bem a partida, num geral, assim falando, né? E a gente conseguiu sair vitorioso, graças a Deus e graças ao Diniz, né? Time muito bem treinado. O segundo gol do Fluminense ali foi uma obra-prima, na minha opinião. Saindo lá da zaga com o Felipe Melo, Marcelo dando lençol, aí o Alexander carregando, virando o jogo lá no canto. Para mim foi uma obra-prima. Nós vimos uma ótima atuação do Ganso, Cano, o Lima, foi bem demais. O Marcelo jogou muito bem. Levou cartão amarelo ali naquela falta que eu falei ainda há pouco, mas não tira também o brilho que ele fez no jogo. Teve um momento lá que a bola veio para ele, ele já dominou, dando um lençol no cara e chutou, só que a bola não foi no gol. Mas, poxa, o cara deu ele foi dominar a bola já dando um lençol. Pô, aquilo ali foi sensacional. E para batida, um toque multifuncional, bateu a... E ainda teve o outro lençol na hora do segundo gol do Fluminense, né? O André, o Guga foi muito bem, o Guga jogou bem demais, conseguiu substituir o Samuel Xavier nessa partida, muito bom. Deu assistência pro Cano, né, no gol do Cano. E o Guga, e o André, no caso, o André jogou bem também, jogou muito bem, mas foi expulso, né, injustamente, na minha opinião. O juiz expulsou ele ali sem nexo, o cara nem xingou, não... Ele só tava argumentando, cara, mas tipo assim, podia até dar o amarelo, podia ter dado o amarelo pra ele, mas precisava do vermelho pra um lance tão sem nexo. O juiz ainda botou na súmula, justificando a expulsão do André no jogo. E foi sensacional. Ele falou que o André disse o seguinte: isso é uma vergonha, fazer isso é uma vergonha, alguma coisa assim, do tipo, né? Reclamando na hora que ele marcou o pênalti. O juiz marcou o pênalti, aí o André foi e reclamou: isso é uma vergonha, algo assim. E o juiz foi e expulsou, falando, deu o cartão vermelho direto, sendo que ele já estava tirando já o vermelho. Cara, foi inacreditável. O cara totalmente fora de si, tipo, não tava. Parece que ele não tava no jogo, o juiz. Ele não tava ali concentrado no jogo, parece que foi isso. E o Alexander jogou demais, né? Mais uma partida muito boa do Alexander com a camisa do Fluminense. Mas, infelizmente, ele acabou se lesionando na partida, né? Teve um momento lá que ele tava com a bola, quer dizer, o jogador do Cruzeiro tava com a bola, ele tentou desarmar. Aí na hora que ele desarmou, o jogador do Cruzeiro caiu em cima dele, em cima da perna dele.
Aí naquele momento ali ele começou a gritar, foi bem triste, né? O momento que ele sentiu a dor. Ele tentou até voltar a campo, ele saiu sentindo muitas dores, chorando a beça, mas aí colocaram ele de volta no jogo, só que porque o Fluminense já estava com um a menos, né? O Fluminense já estava jogando com um a menos. Aí botou ele de volta no jogo, mas ele não conseguiu aguentar e começou a chorar de novo. Aí teve que sair e o Fluminense ficou com 2 jogadores a menos. Mas foi muito triste e também muito guerreiro o Alexander, né? Inclusive o Marcelo ganhou o prêmio de melhor jogador da partida, mas na entrevista ele dedicou o prêmio ao Alexander e disse que não tinha outro jogador que ele poderia dedicar esse prêmio. E eu vou tentar deixar um trecho da entrevista do Marcelo na parte que ele fala isso. Eu ganhei o prêmio, votaram em mim, falaram que votaram em mim, eu fiquei muito feliz, mas hoje não tem como não dar o prêmio pro Alexander. O cara roubou bola, jogou pra caramba, ajudou o time, saiu machucado, entrou ainda machucado. Pra mim ele foi o melhor da partida, mas com diferença. Então não posso ficar com esse prêmio, se eu ficasse com esse prêmio eu me sentir mal. E ele merece muito mais do que esse prêmio, mas esse prêmio pelo carinho que eu tenho por ele, pelo jogo que ele fez, né, e pela entrega que ele teve com o time. E falando em gesto bonito, o Cano fez o segundo gol do Fluminense e fez uma comemoração tradicional do nosso querido Assis. Quem lembra do Assis? O Assis fazia aquela dupla, o casal 20, o famoso casal 20 com o Washington. E recentemente, no jogo contra o River Plate, o Cano foi perguntado na entrevista se ele conhecia o casal 20 e se ele e o Arias formariam um possível novo casal 20. Um possível novo casal 20. Seria até interessante, né? E ele respondeu dizendo que não conhecia, mas parece que com o tempo ele foi estudando um pouco sobre a história do Fluminense e sobre a história de alguns jogadores. Aí ele fez até aquela comemoração assim, né? Meio balançando os cabelos, alguma coisa assim, que o Assis fazia muito. E eu acredito que o Assis está lá no céu, vendo essa bela homenagem e feliz pelo Cano ter feito essa homenagem para ele. Sobre a lesão do Alexander, o Diniz deu uma entrevista no final do jogo e disse o seguinte: pode ter sido um estiramento colateral, precisa fazer mais exames, mas aparentemente não foi nada grave. Isso foi o que o Diniz falou, e o Vitor Lessa, inclusive, falou algo parecido com isso, com esse estiramento colateral, alguma coisa assim. O Lessa falou que não deve ser nada grave, mas preocupa muito, mas vamos torcer para que não seja nada de grave, né? E ele volte o mais rápido possível, porque semana que vem já tem Fla-Flu na Copa do Brasil e a gente precisa dele. Até saiu um vídeo no Twitter que mostra o Alexander saindo meio com um negócio na perna. Eu não esqueci o nome que se dá nisso, mas com muletas também, andando de muletas. Então preocupa bastante, mas vamos torcer para que não seja nada. E se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você achou no caso da partida. Curte esse vídeo, compartilha com o máximo de tricolores que você conseguir, que você conhecer. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Se inscreve com força. Clica aqui, chama seus amigos aí para se inscrever também. E tamo junto, saudações tricolores. Sábado tem Fluminense e Cuiabá. Eu queria muito ir nesse jogo para gravar para vocês lá no Maracanã, mas não vou conseguir, porque eu vou ter que trabalhar. Mas terça-feira, no Fla-Flu, eu vou tentar gravar o máximo de conteúdo possível para mostrar para vocês. Tamo junto, galera. Valeu!